Se você chegou nesse vídeo aqui, é porque em algum momento da sua vida você já tentou fazer o Ho'oponopono, né? Praticou o Ho'oponopono e acabou não surtindo muito efeito. Ou até mesmo pioraram as coisas aí. Acertei? Se eu acertei, continua aí que eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz para o Ho'oponopono começar a dar resultado. Meu intuito aqui também não é falar que vocês vão ficar rico, milionário, etc., como muitos vídeos aí do YouTube falam, né? Mas realmente mostrar para vocês como é que eu fiz, poder dar resultado, tá? Diferente de como eu fazia alguns anos atrás. Então eu faço Ho'oponopono desde a época da pandemia e esse ano que eu li um livro chamado Limite Zero do Joe Vitale e aí eu peguei um outro conceito sobre Ho'oponopono. Então antes eu só ficava repetindo, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, sem colocar muito sentimento aí nas palavras, né? Então, antes de entrar nesse assunto também, eu queria deixar claro que eu também não sou terapeuta, não faço nenhum tipo de atendimento, tá? Não ganho dinheiro com isso. Realmente, eu achei importante compartilhar com vocês o que eu fiz, né? Que deu muito certo. Minha vida está mudando bastante por conta disso. Então, acho que ficaria legal compartilhar tudo isso com vocês, tá? Então, antes eu sempre pratiquei, né? Desde a época da pandemia, então, como eu falei para vocês. Eu acho que até surgiu algum tipo de efeito, só que o que aconteceu? Não na velocidade que eu precisava também. Então foi muito lento, assim. Depois que eu li o livro, tá? Eu também não vou detalhar sobre o livro aqui. Se vocês quiserem dar uma lida, não é um livro muito longo, vale muito a pena ler, tá? Então basicamente ele explica que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, tá? Não culpa nossa, mas responsabilidade de assumir o que está acontecendo e tomar uma ação em cima disso aí. Então, depois que eu li o livro, eu tive um outro entendimento. E qual que foi esse entendimento que eu tive? Todo mundo tem problema na vida, né? A pessoa que faz, a pessoa que não faz Ho'oponopono. Mas a pessoa que faz corretamente, ela começa a ter uma outra percepção dos problemas que vem acontecendo e começa a reagir de uma forma diferente. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui. No trânsito, por exemplo, eu ficava estressadíssimo no trânsito, xingava, buzinava. E eu gastava muita energia com isso aí também. Então, quando eu comecei a sentir raiva dentro de mim, né? Às vezes a gente sente injustiça, às vezes algum tipo de tristeza. Então, eu comecei a fazer Ho'oponopono em cima do sentimento que eu estava naquele momento. Então, eu fazia oração, divindade, por favor, limpe em mim as memórias que estão causando esse sentimento que eu tô agora, de raiva, de ressentimento, às vezes até de inveja, então que a gente acaba sentindo. Eu sempre pedia para limpar. Aí eu fazia esse pedido e falava, né? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E ficava repetindo algumas vezes. Né? E o sentimento, ele não vai embora na hora. Só que quando acontecia de novo, porque o Ho'oponopono não é para os problemas deixarem de acontecer, mas é como você começa a encarar os problemas. Eu vi que aqui começava a diminuir aquela raiva que eu tava, ou inveja, ou o que for, né? O tipo de sentimento que eu tava, que eu queria limpar. Começava a diminuir. Então, quando começa a diminuir, a gente começa a reagir diferente. E quando a gente começa a reagir diferente, não fica gastando mais energia com isso aí, a gente começa a tomar a ação de uma forma diferente. Então, esse foi o ponto aí crucial para mim. Tá? Então, eu perdia muito tempo, muita energia reclamando da pessoa que me fechou, né? E começava a ter mais algum tipo de empatia. Então, eu falava assim, acho que aquela pessoa está com algum problema, deve estar atrasado e etc. Tá? Então, comecei a reagir de uma forma diferente. Eu dei o exemplo do trânsito, mas isso começou a fazer diferença para mim no meu casamento, no meu trabalho, né, na minha empresa, a forma que comecei a lidar com os funcionários. Tá? Então tudo começou a mudar e eles começam a reagir diferente também com a gente. Então, sabe aquele ditado que quando você quer mudar o mundo, você precisa mudar você primeiro? Então eu levei isso aí muito a sério. E eu comecei a sentir isso aí mesmo. E aí, por que a gente começa a mudar? Por quê? Qual que é o intuito do Ho'oponopono? Existe a divindade aqui em cima e a gente está aqui embaixo aqui, né? A gente está aqui embaixo aqui. Entre a divindade e a gente tem as nossas memórias aqui. Então o que essas memórias causam, né? Que criança ferida, ego, ressentimento, algumas crenças aí, né? Que fica travando a gente de prosperar na vida. Então quando a gente começa a fazer esse Ho'oponopono, começa a limpar essa barreira aqui, ó. Realmente uma barreira para a gente se conectar com a divindade, essa conexão. Então,
quando a gente começa a fazer o Ho'oponopono em cima daquele sentimento que a gente está naquela hora, ele começa a limpar. Então, quando a gente começa a limpar, a gente começa a se conectar com a divindade e ele sempre deu o caminho para a gente para a prosperidade. E a gente começa a conseguir escutar. A gente escuta, porque essas barreiras começam a se limpar. Claro que tem muita camada aqui, né? E aos poucos você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava, tá? E aí sim, ele vai te levar para prosperidade, né? E aí cada um tem uma interpretação sobre prosperidade, seja dinheiro, seja saúde, ou seja, equilíbrio de tudo isso aí. Comigo aconteceu, e eu escuto muita gente falando, que quando começou a fazer o Ho'oponopono, a nossa vida parece que piorou. Isso realmente acontece, pelo menos comigo aconteceu, não sei se com vocês aí. Na verdade, não é que a vida piora, é que a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas. Então, coisas que a gente não enxergava, a gente começa a enxergar por conta dessa conexão que você começa a fazer com a divindade. Então, coisas que você talvez nem achava errado, começa a achar errado. Então, mais um problema para você cuidar, certo? Por isso que parece que começa a piorar. E também tem as provações também, para ver se realmente você está se conectando com a divindade e se é isso mesmo que você quer. Tá? Então, para mim aconteceu muita coisa. Eu vim fazendo Ho'oponopono e no ano passado eu perdi meu pai e perdi minha mãe também, né? Então passei por alguns dias aí, né, meses de luto, né, um vazio que não se completa mais, né? Mas foi aí que eu consegui entrar mais a fundo no assunto Ho'oponopono e estudar esse assunto mesmo, tá? E foi nessa virada aí que aconteceu que eu consegui conectar com o meu Espírito Santo, né, com a divindade, para poder escutar ele e começar a tomar as ações mais assertivas, tá? E realmente foi isso que começou a dar uma guinada na minha vida, tá? Então, meu casamento melhorou, né? Minha relação com meu filho melhorou, a empresa começou a faturar mais e por aí vai. Inclusive até minha saúde, tá? Até minha saúde. Não sei se vocês conseguem ver, meu olho tá um pouquinho vermelho à direita, né? Fiz uma cirurgia, então começou a acontecer algumas coisas aí. Na verdade, a cirurgia veio de uma emergência, mas que agora meu olho está muito melhor do que antes. Então acontece algumas coisas que a gente não entende, mas depois a gente começa a entender, tá? E o Ho'oponopono me ajudou muito nesse sentido aí. Então, recapitulando só, quando vocês forem fazer o Ho'oponopono, façam para dentro de você o Ho'oponopono. Como eu fazia muito para fora, eu fazia o Ho'oponopono para tentar mudar minha esposa, para tentar mudar as coisas no trabalho, meus clientes. Eu sempre fazia pro externo, tá? Então eu fazia Ho'oponopono pro cara que buzinou para mim. Mas aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono para dentro de mim. Porque, por exemplo, se acontecer algum tipo de briga, discussão, ou com minha esposa, ou com meu cliente, ou com alguém no trânsito, eu ficava com aquele sentimento, né, ruim dentro de mim. Aí cada um traduz da forma que quiser esse sentimento. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono para tentar limpar esse sentimento, o gatilho que ativava, na memória que ativava esse sentimento em mim. E aos poucos foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. Eu comecei a reagir diferente e as coisas começaram a mudar. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês fazem de alguma outra maneira, por favor, compartilhe também, que eu quero testar para ver se dá certo, tá bom? E se não conhecia também, se der certo também, por favor, comenta aí também, porque eu acho que é importante eu saber se deu certo com mais gente, tá? Porque eu também já compartilhei com mais gente, começou a mudar, mas eu queria atingir uma escala maior agora, ajudar mais gente. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.